Retornando com esse frente a frente de hoje, muito interessante, nós estamos conversando com um grande amigo, grande colega de imprensa, o jornalista Felipe Gabricho. Ô Gabricho, no primeiro bloco nós só conversamos sobre futebol. Vamos conversar um pouco agora aqui sobre a imprensa. Então, você começou no Jornal de Montes Claros e depois foi para o Diário. Isso. Depois você foi para o Jornal do Norte, você já é editor do Jornal do Norte, né? No Diário de Montes Claros eu passei por vários setores, né? Eu fui repórter esportivo, fui repórter nós trabalhamos policial, muito tempo. E fui também editor do Diário de Montes Claros. Quer dizer, no Diário eu tive uma experiência muito boa. O Diário que me deu praticamente a formação de jornalista, né? Quando eu fui para o Jornal do Norte, eu tinha mais experiência, já tinha passado por essas etapas, né? Já tinha sido repórter há muitos anos e me transformei num pauteiro. E num pauteiro eu me tornei editor. O pauteiro é aquele que faz praticamente o jornalismo dia a dia, que indica as grandes reportagens para o repórter. Quando você foi para o Jornal do Norte, o Robson ainda estava lá ou já tinha saído? Não, tinha saído. Ele que montou o jornal, né? Eu entrei no Jornal do Norte em 1982, em substituição a Leonardo Campos. Que depois da volta Porque o Robson, o Américo trouxe o Robson para montar o Jornal do Norte. Ele implantou e foi embora. Foi embora. Inclusive, quando eu assumi o Jornal do Norte, foi interessante, porque o Robson Costa faleceu. Foi interessante e triste ao mesmo tempo, né? O Robson Costa faleceu, eu lembro como hoje... Mas ele já tinha voltado para São Paulo. Tinha voltado para São Paulo, ele morreu em São Paulo. Eu lembro que nós fomos, eu e o Américo, que era dono do Jornal do Norte na época, eu e o Américo, nós fomos para o aeroporto para receber o corpo dele, que vinha no caixão, com a esposa dele, a viúva, né? Catarina, acompanhando o caixão, né? Para ele ser enterrado. Na cidade de Natal, ele foi enterrado em Mirabela. Ele era de Mirabela. Exatamente. Felipe, interessante, naquela época, década de 60, 70, Montes Claros formou grandes jornalistas que foram, inclusive, fazer sucesso fora, né? Final da década de 60 eu lembro do Zuba, que foi nosso colega de diário, Paulo Narciso, Lindenberg, o próprio Robson. Alberto depois, já na década de 70, o Alberto. Aí eu acho que eu e você não fomos porque nós não quisemos, né? Justamente. Poderíamos ter ido. Tivemos a oportunidade, né? Por que a imprensa daquele tempo, apesar de, 50 anos atrás, era muito mais vibrante do que a de hoje? E olha que hoje tem faculdade, inclusive, de comunicação em Montes Claros. Como é que você analisa isso aí? Nos vários setores, tanto no esportivo, no setor cultural, no setor musical. Parece que no mundo inteiro deu uma paralisação dos anos 2000 para cá. Houve uma paralisação. Você não vê mais um grande cantor, você não vê mais um grande literato de expressão. Nós temos que engolir o senhor Paulo Coelho, que para mim não é escritor. Para mim. Escritor pode não ser um grande escritor. Não é um grande escritor. Ele não é um Machado de Assis. Ele não tem, para mim, ele não tem formação cultural para isso. Ele começou fazendo música. E um grande músico. Um grande músico. Ele começou fazendo música. E deveria ter continuado. Eu acho que ele estava no ramo certo. Mas Montes Claros hoje não tem grandes jornalistas, não tem como teve antigamente, mas tem grandes escritores. Mas tem grandes jornalistas também. Por exemplo, eu considero o Luiz Ribeiro um grande jornalista. O Zé Maria Costa é um grande jornalista. Mas a Maria Costa não está vontade. Não está exercendo a função. A Maria Costa trabalhou com a gente. Sim, mas é um grande jornalista. Aposentado há muito tempo. É um grande jornalista. O Luiz Ribeiro é um grande jornalista. O Gileno Alencar, hoje em dia. Nós ainda temos grandes inteligências, grandes jornalistas. Nós não temos grandes jornais. Aí é diferente. Porque você não tem mais um Décio Gonçalves, você não tem mais um Oswaldo Antunes, pessoas que realmente... Júlio Melo Franco. Júlio Melo Franco. Né? O Décio hoje é fazendeiro. Mas pergunta para ele como foi a sua vida jornalística. Foi difícil. Foi uma vida de luta, uma vida de sacrifício. Ele conhece muito bem. Mas tem um fato interessante. Eu trabalhei no Diário quase 20 anos, você trabalhou muitos anos também. E os jornais naquela época pagavam um salário que a gente podia viver, porra. Eu sustentei minha família há muito tempo só com o salário do jornal, você também. Hoje, os jornais não pagam praticamente nada.
Ninguém consegue viver hoje, se for viver só de um salário de jornal, que não vive não. Por quê? E se naquela época Montes Claros era uma cidadezinha de menos de 100 mil habitantes, hoje tem 400 mil. Realmente você está abordando um fato para ser analisado. Eu tive até a iniciativa, a ousadia de colocar um jornal, chamava-se o Jornal Independente. Nos 6 primeiros meses, nós aguentamos, porque nós tínhamos patrocinadores. Dos 6 meses em diante, foi difícil, porque nós perdemos o patrocínio. E sem dinheiro, meu querido, você não faz nada. É, lógico. Você não faz nada. Agora, naquela época, na nossa época, os jornais tinham patrocinadores. Entendeu? Então, porque eles tinham patrocinadores, eles podiam pagar bem os seus repórteres. Já que pagasse bem, mas pagava um salário mais digno, né? Mais digno, né? Então, eu acho que é por aí. Realmente, mas é uma coisa para ser estudada. Eu acho que Montes Claros carece de estudos sobre a imprensa de modo geral. E, por exemplo, nós começamos a ter imprensa em 1800, 1900 e borrachinha, por aí. Era a imprensa literária e uma imprensa mais de coração ou partidária, política partidária. Todos os jornais. E tiveram vida efêmera. Eles viveram 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eles não tiveram vida contínua. Começamos a uma época de ter um jornal contínuo com a Gazeta do Norte. E a Gazeta praticamente era contemporânea. Era do século passado. Ela é contemporânea. Do século passado. Ela começou no quê? Acho que 1940. 40 por aí, E foi morrer em 1960. Justamente. A época que o Jornal de Montes Claros revigorou-se com Oswaldo Antunes e a imprensa, de um modo geral. E quando eu falo imprensa em Montes Claros, eram os 2 jornais, 3 jornais e a rádio só, porque não tinha televisão na época. Você tinha 3 jornais e uma rádio. Certo? Aí você ficou tendo 2 jornais. A televisão já veio. Já veio nos anos 80. Da década de 80. 80, justamente. Até lá nós não tínhamos. Nesse período de 60 a 80, 20 anos. São 20 anos, meu querido. Não são 20 dias, não. São 20 anos. Esses 20 anos passados, né? Eram 3 jornais e a rádio. A Rádio Sociedade, que era vibrante também. 3 jornais, porque morreu a Gazeta, mas depois veio o Jornal do Norte. O Jornal do Norte já foi na década de 80, né? Sim, mas surgiu. Na década de 60 e 70 não, praticamente era o Jornal de Montes Claros e o Diário de Montes Claros. Que, por sinal, tinha uma força muito grande, né? Porque eram jornais voltados para o desenvolvimento da cidade. É isso que a juventude atual ela não tem compromisso nenhum com a cidade. Nós tínhamos compromisso com a cidade. Era diferente. Montes Claros, por exemplo, era um pontinho, era no mapa, se você pegasse o mapa de Minas Gerais, Montes Claros era um pontinho, não tinha aeroporto, não tinha estrada asfaltada, não tinha nada. Nós tínhamos a única via de acesso que nós tínhamos praticamente... Não tinha universidade? Não tinha não, era o trem. O único meio de acesso a Belo Horizonte era através do trem, porque a BR-135... Não existia. Existia, era uma porcaria, né? Para você enfrentar, igual nós enfrentamos... Inclusive o Cassimiro de Abril, quando foi disputar o modo de 68, foi violento, pegar aquele trecho, Montes Claros a Curvelo, Ave Maria, de terra, era um Deus nos acuda. Inclusive o asfaltamento desse trecho de Curvelo até Montes Claros foi uma campanha muito grande que na época o Diário de Montes Claros fez. Para você ver, era o grande foco do Diário de Montes Claros, era a construção do asfalto e a construção da universidade. Eram os 2 focos que o Diário de Montes Claros tinha. Então, toda a linha editorial... Eu me lembro o Júlio fez memoráveis que Júlio fez. Você está doido? Nos 2 casos. Nos 2 casos. Industrialização era o binômio, era a industrialização e depois veio a industrialização. Com a Sudene. Com a Sudene. E veio o asfalto graças a Nivaldo Maciel. Que foi lá cantar para o presidente de Castelo Branco. Arthur. Com a Silva? Com a Silva. Foi com a Silva. Foi o primeiro ano de com a Silva. No grupo de Ceres foi cantar lá. E a Dona Yolanda, a esposa de Arthur, que realmente
Foi a grande porta-voz. Arthur, ninguém sabe quem é, fala Costa e Silva. Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Aí chamou, é porque a dona Yolanda chamava de Arthurzinho. Ô Arthurzinho, manda fazer o asfaltinho para Montes Claros. Aí Arthurzinho foi lá e fez a asfalto para Montes Claros. Felipe, você que sabe tanta história, por que você não publicou seu livro ainda? Ó, eu tenho... Tá todo mundo publicando, só falta nós dois, velho. Vamos entrar nesse mal aí, né? É falta de tempo, é uma correria doida. Porque se você fizer uma coletânea do que você já escreveu, dá dá tranquilamente. No mínimo uns 10 livros. Tranquilamente. A Márcia, minha esposa, ela fez inclusive uma coletânea de crônicas minhas, um espetáculo, tem 3 ou 4 ou 5 coletâneas que ela fez. Porque toda vez que saía, ou no Jornal do Norte, né, ou no Jornal de Notícia, ela chegava e recortava e pregava. Você vê que beleza. Se eu quiser, um livro está pronto. Eu que não tenho realmente não tenho tempo. E ainda não fui motivado para isso, devidamente. Eu trabalho dentro da Unimontes, eu sou assessor de imprensa da Unimontes, graças a Deus. E a Unimontes tem uma editora. Eu podia chegar para a editora da Unimontes e falar assim, faz o livro para mim. O ex-reitor Paulo César Gonçalves de Almeida tentou várias vezes que eu fizesse esse livro. Gabriel, o comercial está chamando, vamos para o comercial. Que é mais importante. Se não tiver o comercial, não tem o programa. Não tem jeito de pagar o programa. Então vamos para o comercial e voltamos logo em seguida. Espera um instantinho.